Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta neste momento é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco para darmos início em mais esta programação. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pela noite que passou e por todas as bênçãos recebidas até aqui. Agradecemos pela saúde, pela paz e pelas vitórias. E eu peço nesse instante em favor de cada um dos meus irmãos que estão sintonizados, que estão conectados com esta programação, e que todos possam ser abençoados, curados das enfermidades, libertados dos problemas,
tendo vitória em suas vidas, em suas famílias, e nós oramos em favor das criancinhas que precisam de saúde também, que o Senhor ajude os pais, os jovens e todos nós, ó Pai. E nós pedimos o perdão dos nossos pecados neste momento e também pedimos a inspiração divina para falarmos a Tua palavra e para ouvirmos a Tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e preciosos irmãos, nós temos a Escritura aberta diante de nós no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. São Lucas 21, versículo 19. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos então de trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Esta programação é publicada pelo nosso canal do YouTube diariamente de segunda a sábado e também reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que temos e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte, ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número está na descrição do vídeo e nós adicionaremos com muito prazer, com muito carinho. E também lembrando que esta programação é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está em Santa Bárbara do Oeste. O nosso tabernáculo está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos lá são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos nós devemos estar juntos ali. Nós damos boas-vindas a todos aqueles que desejarem vir e adorar juntamente conosco. E dito todas estas coisas, nós vamos então para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Eu estarei lendo em uma Bíblia Almeida atualizada e uma nova versão. Vamos aqui então. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas,
haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém. Chegamos ao final do capítulo, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude mais através da leitura de sua bendita palavra. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino e da canção que vamos ouvir é Recordando o Passado. Quem canta essa canção é o irmão Benedito Felizardo. Nós vamos ouvir então e depois nós voltaremos para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Ouçamos e meditemos. Trago aqui dentro deste coração caboclo uma saudade que tem me feito chorar. E quando paro pra pensar, volto no tempo, até parece que estou presente lá no riachinho onde a gente pescava com os amiguinhos quando ainda era guri. Ouço a voz do meu papai dizendo: filho, toma cuidado com a cobra sucuri. Filho, pode pescar, mas cuidado com esta cobra sucuri. Ela é muito traiçoeira, guri. De madrugada um carijó bate as asas e os
pôr do sol se ouve o canto das cigarras, em algazarra o dia inteiro a cantar. Ao escurecer então surgiam os vagalumes, com o seu lume no escuro a brilhar, e o magnífico cantar do urutau era tão triste que chegava a arrepiar. E na calada da noite o bichinho cantava. De manhã cedo pro café mamãe fazia polenta assada ali na chapa do fogão, numa tigela com leite a gente comia. Você não sabe, ó meu amigo, quanto é bom. Ah, que saudade da comida da mãezinha, frango caipira, arroz limpo no pilão, e no quintal do nosso rancho também tinha forno de barro onde a mamãe assava o pão. E era aquele cheirinho de pão assado na folha de bananeira. E aos domingos a gente ia por tela, alguns quilômetros caminhando a pé. Não tinha asfalto, era estradinha de terra que permeava entre as lavouras de café. Quando voltava, arrancava o calçado de pés descalços e os sapatos na mão. E era assim a nossa vida lá na roça. Não me envergonho em ser um filho do sertão. Tempinho bom, mas que não volta nunca mais. Sei que ficaram coisas muito importantes que nesta história eu não pude relatar, mas elas estão gravadas aqui em minha mente. No decorrente eu continuo a contar. Sei que os anos se passaram de repente, só a lembrança ficou em meu coração, e só trazendo o passado pro presente, pra reviver os velhos tempos do sertão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós vamos aqui para o parágrafo 25 da mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Vamos aqui no parágrafo 25. Aquela luz, aquela estrela que passou por cima de todo o observatório que os magos seguiam, nenhum observatório soube qualquer coisa acerca dela. Ninguém mais a viu de modo algum, exceto aqueles magos, porque era para eles a verem. Eles a viram, foi real para eles. Quando a luz, a coluna de fogo
derrubou Paulo a caminho de Damasco, ele reconheceu que estava na presença de Deus. Agora, aquele hebreu nunca teria chamado nenhum outro espírito Senhor, salvo se soubesse que aquela era a mesma coluna de fogo que guiou seu povo para fora do deserto. Ele disse: Senhor, quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Eu sou Jesus. Jesus disse: Vim de Deus e volto para Deus. Ele era aquele fogo que estava na sarça ardente, que guiou Moisés através do deserto, e ele retornou àquilo. E agora aqui estava ele, a caminho de Damasco, foi derrubado. E todos os homens que estavam com ele, eles nem viram essa coluna de fogo. E foi tão real para Paulo que cegou seus olhos, e ele teve de ser conduzido à rua chamada Direita. Em Damasco, ele estava cego. Vamos fazer uma pequena consideração. Quando o apóstolo São Paulo, que ainda não era Paulo, era Saulo de Tarso, pediu cartas ao sacerdote para ir prender os crentes que adoravam ali naquela cidade de Damasco. E quando ele estava indo em seu curso pela estrada, pelo caminho, uma grande luz apareceu, deixando-o cego, e uma voz saiu da luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos nós, crentes, já lemos essa escritura. Da coluna de fogo saiu uma voz que disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E nós notamos então que Paulo ouviu a voz e viu a luz, mas aqueles homens que estavam com ele a seu serviço não viram a luz. Eles ouviram a voz, mas não viram a luz. E ainda assim é até os dias de hoje. Quando Deus se mostra, se apresenta a um profeta, muitas vezes é somente ele que vê aquilo. Outras pessoas não podem ver. E aí, por não poderem ver, e nós estamos vivendo em um tempo de muita incredulidade, muito misticismo e muitas coisas inverdadeiras, então pensa-se que aquilo que o profeta está dizendo também é apenas uma invenção, que aquilo não é verdade. Mas é só nós seguirmos os exemplos bíblicos, como ele acabou de dizer também sobre os magos. Quando aquela luz apareceu para anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Messias, ninguém viu, somente os magos. Somente eles sabiam exatamente o que tinha lhes acontecido. E assim ainda é até hoje. Parágrafo 29 continua assim: Ananias, um profeta lá, viu numa visão, foi e impôs as mãos sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo, e as escamas caíram dos seus olhos, e ele pôde ver novamente. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos, e ainda assim nenhum dos demais reconheceu que ela estava ali. Então ninguém pôde vê-la, somente São Paulo. Assim é esta noite.
há alguém sentado bem ali que pode trazer Deus à cena, quando o outro não saberá nada acerca disto, reconhecendo Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles para aquela era. Não era para ele vir e fazer o que Moisés fez. Era para ele vir e nascer de uma virgem, e conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, era para ele ser profeta. E ele fez exatamente essas obras e sinais. Os judeus sempre buscaram sinais. Eles foram ensinados a nunca depender de discurso intelectual. Os judeus sabiam que não era isso. Os gregos ensinavam isso. Vamos observar esse detalhe importante aqui. Os judeus foram ensinados que eles não deveriam depender de sinais. Eles deveriam depender apenas da palavra. Mas os gregos gostavam de sinais. Então havia uma diferença entre os judeus e os gregos na maneira de crer nas coisas. Os gregos ensinavam isso, mas não discursos intelectuais, mas sobre sinais. Mostra-nos um sinal. Estas pessoas, uma disse: Rabi, ou mestre, mostra-nos um sinal. Elas queriam saber, e ele já tinha lhes mostrado o sinal. E elas queriam um tipo diferente de sinal, mas ele só podia fazer o sinal daquela era. Assim ele faz hoje. Este derramamento do Espírito Santo é o sinal da sua aparição, até mesmo nesta era, como ele prometeu. Eles queriam um sinal e ele lhes tinha dado o sinal escriturístico, mas eles queriam um sinal diferente. Aí é onde tantas pessoas hoje vão ficar confusas. Você sabe, o arrebatamento poderia ocorrer, e pense só na tristeza disto. Permita-me voltar aonde Jesus ou João enviou seus discípulos para ver Jesus, se ele era o Messias ou não. Naquela hora, ele fez muitas coisas. Quando ele retornou, os discípulos, para dizer a João o que tinham visto, Jesus disse àqueles sentados ali, disse: Que fostes ver no deserto? Que fostes ver quando João estava pregando? Fostes e vistes um homem vestido de vestes brancas, e assim por diante, ou vestes ricas? Disse: eles estão nos palácios, esses tais, de vestes finas, de vestes brancas. Esses, o lugar deles deveriam ser nos palácios, dos palácios dos reis. Eles sepultam os mortos e beijam os bebês e casam os jovens e assim por diante. Isso, eles não conhecem o manejar de uma espada
que se maneja com as duas mãos. Porque não sei se você sabe, com certeza muitos sabem, que Anás, Caifás, eles moravam em palácios. Eles eram sacerdotes, eles não eram reis, mas eles moravam em palácios. Eles eram muito granfinos, não é? Se é que eu posso usar essa expressão, eles eram muito chiques em suas maneiras de vestir, coisas caras. Então, mas o Messias não tinha um palácio para morar. A diferença era essa. Disse: que fostes ver então? Uma cana agitada por qualquer vento? Algum grupo lhe oferecerá um pouco mais de dinheiro e ele passará a este, ao invés de ir pelo chamado do Senhor? João não, que ninguém pudesse convencê-lo, dizer: nós lhe daremos mais, se você negar isto e aceitar isto. Não. Ele disse: que fostes ver, então, um profeta? Ele disse: eu vos digo, mais do que profeta. E se podeis receber isto, este é aquele de quem o profeta disse: eis que diante da minha face envio o meu anjo, o qual preparará o caminho. E isto foi Malaquias 3, onde ele fez isto. Então o profeta Malaquias, no capítulo 3, ele tinha falado de João Batista. Eis que diante da tua face eu enviarei o meu anjo. A face era o Messias, diante da face do Messias. E diante de sua face viria um anjo. E esse era João Batista. Um dia, os discípulos lhe disseram: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: ele já veio, e não o soubestes. E entenderam que foi João Batista. Aqueles apóstolos eleitos, ainda assim, não puderam ver quem ele era. Aquele foi o Elias. Agora veja você, sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse: estarão dois numa cama, e eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. Dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um destes dias pode ser que pessoas digam: bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Ele está dizendo aqui que um dia desses, as pessoas vão se assustar com a tribulação sobre si. E eles vão dizer: mas nós estamos já enfrentando a grande tribulação? Mas e o arrebatamento? Onde está o arrebatamento que nós fomos ensinados que antes da tribulação viria o arrebatamento? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não percebem e entendem que o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. Ele está querendo nos mostrar aqui que serão tão poucas pessoas que serão arrebatadas. Em uma de suas mensagens, o profeta disse
que ele ficaria admirado se fosse mais que uma mão cheia de crentes que subisse no arrebatamento. É claro que isso foi uma força de expressão, mas ele quis dizer: serão tão poucos os que hão de subir no arrebatamento que o povo nem sentirá falta de ninguém. Não deu desfalque nenhum na humanidade. Muitas vezes nós até chegamos a cantar que os mercados vão ficar vazios, né? Que os aviões estarão sem seus pilotos e os ônibus, acrescentando, né? Aí sem o seu devido motorista, desgovernado porque aconteceu o arrebatamento. Não, não, não. Não será dessa maneira. Os arrebatados serão tão poucos cujo número nem será notado pela maioria da população. E nós vamos encerrar aqui a nossa leitura, o nosso estudo de hoje, devido ao nosso tempo que já se encerra, não é? E agora nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Gracioso Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos através desta maneira virtual, destas leis que o Senhor tem criado, para juntos nós agradecermos ao Senhor por mais este privilégio de estar sendo orientados pela Tua palavra, orientados pelo Teu profeta, ó Pai, porque toda vez que o Senhor haveria de fazer um grande evento na terra, sempre o Senhor mandou um atalaia para avisar as pessoas, um mensageiro, um profeta, ó Deus. E eu agradeço ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos que estão nesta conexão, que estão atentos ao que o Senhor tem nos dito através de Tua Santa Palavra. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém, amém.